Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de louvor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Essa noite eu quero meditar com os irmãos com o tema contrastes na vida cristã que enaltecem a glória de Deus. Contrastes na vida cristã que enaltecem a glória de Deus. Amados, nós vivemos em um mundo completamente mau, um mundo perverso. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira epístola, lá no capítulo 5, verso 19, João faz essa afirmação. João, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Isto é, o mundo jaz no maligno. John MacArthur, pastor e também comentarista bíblico, ele afirma que a vida para os cristãos neste mundo caído, tenebroso, mau, é uma mistura de alegria e tristeza. É uma mistura de bênção e também uma mistura de sofrimento. É uma mistura de triunfo e também uma mistura de tragédia. Todos nós experimentamos uma verdadeira gangorra emocional. Desde o início, irmãos, da pandemia, nós vivemos um misto de emoções. Por vezes, emoções boas. Por vezes, emoções amargas. Por vezes, nós somos surpreendidos com uma boa notícia. Sabe, aquela informação de que um familiar nosso se recuperou de uma enfermidade, ou até mesmo do Covid. Às vezes é uma informação de uma alta hospitalar, um amigo que saiu, que estava internado, recebeu alta, ou um parente que estava internado e recebeu alta. Um nascimento de uma criança que alegra o seio, alegra o contexto da família. Mas por vezes, nesse contexto todo que nós vivenciamos, também fomos surpreendidos com notícias tristes. O falecimento de um familiar ou de um amigo por Covid ou por outro tipo de enfermidade. A internação de um familiar, ou a internação de um amigo, ou até mesmo aquela notícia de que foi entubado por conta do vírus, ou por conta de outra complicação. Enfim, nós vivenciamos uma gangorra emocional. Ou para o bem, ou para o mal. E às vezes isso ocorre em um curto espaço de tempo nas nossas vidas. Pela manhã, nos alegramos com boas notícias.
E aí, quando chega o início da noite, recebemos uma péssima notícia. Nos alegramos com o nascimento de alguém e, de repente, choramos a morte de alguém em um espaço muito curto de tempo. Essa é a gangorra emocional que nós estamos vivenciando. E nesses últimos meses, se podemos dizer, desde o início do ano passado, é assim que nós estamos levando a nossa vida, nessa gangorra emocional. John MacArthur ainda afirma que para todas as pessoas, no desenvolvimento de seus relacionamentos, momentos agradáveis, experiências emocionantes, são mitigadas pela realidade, e aqui ele faz uma citação de Jó, capítulo 5, verso 7, de que o homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima. Em outras palavras, nenhum de nós escapa dessas possibilidades trágicas da vida. Nenhuma pessoa está isenta do sofrimento, isenta dos problemas desta vida. Nem mesmo nós cristãos, que cremos no Senhor, que servimos o Senhor, estamos isentos de sofrimentos. Jesus, ele nos advertiu, conforme lemos em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições. Paulo e Barnabé instruíram aos jovens crentes da sua época, conforme lemos em Atos 14, versículo 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo lembra ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí nós lembramos daquilo que diz o nosso amado irmão Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, verso de número 2, considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações, ou tenha motivo de grande gozo o fato de passardes por provações. Diante desses textos aqui citados, o que nós podemos entender é que a Bíblia, ela vai deixar claro que decepção, que descontentamento, que dor, que angústia, que perdas, que desastres de vários tipos que possamos vivenciar, e também perseguição, marcará o curso de nossa vida aqui na terra. Não esperemos outro tipo de vida. Todas essas situações estarão em nosso caminho, farão parte da nossa vida. Amados irmãos, olhando para esse texto bíblico em particular, esse é um texto que revela os meios para enfrentarmos a vida, como Paulo ele fez, de ser, como ele diz no verso 8 e 9 desse mesmo capítulo, aflitos em todos os sentidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vemos então que o apóstolo Paulo, ele entendeu como suportar as dificuldades mais ameaçadoras da vida. Amados, todos os cristãos podem aprender com o exemplo de Paulo como suportar a solidão, como suportar a decepção, como suportar a dor e a perseguição que nós enfrentamos. O John MacArthur diz que o que fez a diferença na vida
do apóstolo Paulo frente aos sofrimentos que ele vivenciou. E se você se aprofundar um pouco nessa segunda epístola de Paulo, você vai ver os inúmeros acontecimentos e tragédias que Paulo vivenciou. E o que foi que fez a diferença? Foi a visão que Paulo tinha da glória de Deus revelada na face de Jesus. Essa visão mudou de maneira radical a perspectiva do apóstolo Paulo, bem como também a sua vida, diante dos sofrimentos, diante das perseguições que ele enfrentou. O seu foco estava na glória do Senhor. Amados, a visão da glória de Deus é a base para enfrentarmos os sofrimentos, é a base para uma vida triunfante. Paulo, ele sabia que em Cristo ele tinha a garantia da gloriosa herança celestial. Desse modo, irmãos, nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade poderia levar Paulo ao desânimo, porque Paulo sabia em quem ele tinha crido, em quem ele cria. Então, é com base na realidade da glória de Deus que Paulo ele vai exortar os crentes de Corintos a valorizar a força espiritual sobre a força física, o valor do futuro sobre o presente e o valor das realidades eternas sobre as realidades temporais. Queridos, nessa exortação do apóstolo Paulo, vemos três contrastes que enaltecem sua magnífica visão da glória de Deus. E vamos ver quais são esses contrastes. Primeiro, o contraste entre a força física e a força espiritual. Olha o que o versículo de número 16 tem a nos dizer. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É importante a gente entender aqui que o nosso homem exterior, a que Paulo ele se refere aqui, é o nosso corpo, diz respeito à nossa força física. E o nosso homem interior é o nosso espírito, diz respeito à força espiritual que vem do Senhor. O comentarista Barclay, ele já disse que é natural que durante a vida a força corporal do homem murche, mas de igual forma também deveria ser natural que a sua alma continuasse crescendo, se desenvolvendo. E que os mesmos sofrimentos, diz Barclay, que podem debilitar o corpo do homem, podem também ser os que fortaleçam as fibras de sua alma. Amados, o corpo, ele fica cansado. O corpo, o nosso corpo, ele adoece. O nosso corpo, ele está envelhecendo dia após dia. Ainda que você não queira aceitar que você está envelhecendo, o nosso corpo está nesse processo de envelhecimento. Eu me olho no espelho e vejo cabelos brancos na barba e na cabeça. Coisa que eu não via há 7 anos atrás. Então o corpo, ele está envelhecendo. Porém, meus amados irmãos, o espírito ele fica mais maduro, ele fica mais forte, ele fica mais renovado. O corpo ele enfraquece, mas o espírito ele renova-se. O corpo vai dando sinais com o tempo de que a morte ela se aproxima cada vez mais de nós.
a cada ruga que é esculpida em nossa face, a cada fio branco de cabelo em nossa cabeça, a cada diminuição motora, a cada lentidão em armazenar informações no nosso corpo, em nossa memória, é um sinal de que o nosso corpo ele está perecendo e de que nós estamos morrendo, caminhando para a morte. Com o tempo, nós vamos perdendo um pouco da nossa visão, nossos olhos começam a ficar mais embaçados. Cada vez mais que passa, eu vou precisando aumentar o grau dos meus óculos. As nossas pernas começam a ficar mais bambas, mais fracas. Nossos movimentos começam a ficar mais lentos. Eu não tenho o mesmo movimento que eu tinha antes. O nosso reflexo vai ficando cada vez mais prejudicado. E as nossas mãos cada vez mais dando sinais de que vamos ficando velhos. Como bem considera Barclay, do ponto de vista físico, a vida ela pode ser um lento, mas inevitável escorregada descida que leva à morte e termina na tumba, na sepultura. Porém, amados irmãos, não há rugas em nosso espírito, não há fraqueza em nossa alma. Enquanto o homem exterior, que é o nosso corpo, o corpo físico, se corrompe, se desfaz, se destrói, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. É isso que Paulo está dizendo. Barclay diz que do ponto de vista espiritual, a vida é um ascender a costa que leva ao topo da presença de Deus, e que ninguém deveria ou teria que temer os anos ou passados anos, porque ele se aproxima mais de Deus e não necessariamente da morte. Quanto mais o tempo vai passando e o nosso corpo vai se desfazendo, mais próximo do Senhor nós vamos ficando. Hernandes Dias Lopes diz que enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem interior está crescendo em direção à luz, aumentando em força, aumentando em beleza. Enquanto a lei do pecado e da morte está destruindo o corpo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus está renovando o nosso homem interior. Paulo, ele vai usar dois verbos aqui, corromper e renovar. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso corpo, o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma se renova. E esses dois verbos estão no presente. E isso indica, irmãos, um processo contínuo. Na mesma proporção que o corpo, ele se enfraquece, o espírito se fortalece. Há uma ação simultânea. O nosso corpo, ele vai se enfraquecendo, mas a nossa alma, ela vai sendo fortalecida nessa mesma proporção. Enquanto um caminha para a morte, o outro caminha em direção da vida plena em Cristo Jesus. Logo, os mesmos sofrimentos que podem debilitar, que podem enfraquecer, que podem destruir o corpo do homem, são os mesmos que fortalecem e renovam a alma do homem. Por esta razão, Paulo, ele orou pelos crentes de Éfeso, para que Deus continuasse esta renovação neles, de acordo com as riquezas da sua glória. Efésios 3,16, Paulo diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o primeiro contraste que enaltece a glória de Deus é a força, é o contraste entre a força física e a força espiritual.
O segundo contraste que enaltece a glória de Deus é o contraste entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Olha o que o versículo de número 17, ele tem a nos dizer. Preste atenção aí, acompanha a leitura bíblica. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amados, Paulo, ele estava convencido de que tudo o que tivesse que sofrer neste mundo seria como nada comparado com a glória que ele haveria de desfrutar no futuro glorioso. Isso é, na eternidade com Cristo. Ele estava seguro de que Deus nunca ficaria em dívida com ninguém. Com base, como bem destacou o comentarista Barclay, é um fato notável que em todo o relato do Evangelho, Jesus nunca predisse sua morte sem predizer a sua ressurreição. E o que isso significa? Isso significa muita coisa para nós. Isso significa, irmãos, que aquele que sofre por Cristo vai compartilhar da sua glória. Preste bem atenção nisso. Aquele que sofre com Cristo nesta vida vai compartilhar da glória de Jesus no futuro glorioso. Em Romanos 8:18, Paulo faz uma semelhante afirmação. Paulo diz o seguinte: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que vivenciamos agora, o que sofremos agora, em nada pode se comparar com a glória que será revelada a nós. O apóstolo Pedro, igualmente, afirma em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14, Pedro diz: amados, não vos assusteis com as provações que surgem entre vós, como um fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amados, percebam que não só o sofrimento físico do apóstolo Paulo pode fazê-lo espiritualmente forte, como também isso enriqueceu a sua recompensa eterna. John MacArthur, comentando esse texto, afirma que o apóstolo Paulo, ele se elevou sobre seus inimigos, ele se elevou sobre os seus problemas, ao invés dos sofrimentos e problemas prejudicá-lo. Esses problemas, esses sofrimentos, ao contrário, garantiram para Paulo uma maior recompensa celestial. Amados, como Paulo, precisamos enxergar as perseguições, precisamos enxergar os sofrimentos deste mundo através dos olhos do céu. Como Paulo, nós precisamos viver a nossa vida aqui, nessa terra, na perspectiva divina. Precisamos aprender a enxergar as dificuldades com os olhos de Deus. Precisamos aprender a olhar as situações desta vida com os nossos olhos fitos na eternidade. Amados, as aflições, elas de fato são pesadas para nós. As aflições de fato são contínuas. E por vezes nós vamos enfrentando situações assim.
Mas quando essas aflições, elas são vistas sob a perspectiva da eternidade, elas então se tornam leves e momentâneas, passageiras. James Hastings, citado por Hernandes Lopes, diz que as aflições, elas são precursoras da glória. Isso implica dizer, irmãos, que no presente nós enfrentamos lutas, mas no futuro estaremos desfrutando da glória do Senhor. Agora há choro, há dor, mas no futuro glorioso, Deus nos livrará de toda dor e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No presente nós somos afligidos pelos sofrimentos, nós gememos por causa das tribulações, mas no futuro glorioso entraremos no gozo do Senhor e a dor não mais existirá para nós. Essa glória futura, portanto, supera todo o sofrimento do presente, pois enquanto o sofrimento, ele é momentâneo, ele é passageiro, a glória do porvir, a glória do futuro, ela será eterna para nós. Paulo afirma, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Amados, a tribulação desta vida, por mais pesada que seja, por mais constante que seja, quando enxergada pela ótica da eternidade, torna-se leve e passageira. Então nós temos um presente doloroso, que faz um contraste com o nosso futuro glorioso. Terceiro e último contraste, que enaltece a glória de Deus, é o contraste entre as coisas visíveis, temporais, e as coisas invisíveis, eternas. Olha o que o versículo de número 18 tem a nos dizer. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, reconhecendo que a figura deste mundo, ele passa, então ele manteve o seu foco na eternidade. Ele já havia dito em 1 Coríntios 7,31 que esse mundo mau está de passagem, está passando. João, o apóstolo, vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, que o mundo passe as suas concupiscências. Então Paulo, ele mantém o seu foco na eternidade. Ele ressaltou então a importância de ter uma perspectiva celestial, quando lembrou aos coríntios, no versículo 14 desse mesmo capítulo, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele escreveu, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e que não tem entrado no coração do homem, é tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo chama a atenção dos crentes filipenses a concentrar-se na realidade, conforme lemos no capítulo 3, verso 20 e 21, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem, até sujeitar todas as coisas para si mesmo. Paulo também exortou os colossenses no capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra. John MacArthur,
diz que esse foco nas realidades celestes, eternas, não é algo que acontece automático na nossa vida. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Exige esforço dos crentes. E isso só acontece, conforme Paulo, ele escreveu, enquanto olhamos para o alto, enquanto olhamos para as coisas celestiais. Queridos, nós somos fortalecidos neste mundo diante das provações, das lutas e dos sofrimentos, quando nós olhamos na direção certa. E qual é a direção certa? A direção certa não é focar nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que não se veem. Paulo, ele explica que as coisas que se veem são temporais, enquanto as coisas que não se veem são eternas. Temporais, refere-se aqui às coisas que são temporárias, que não duram, que são destinadas a perecer um dia, que pertence ao tempo. Em suma, em resumo, temporais engloba tudo que não é eterno, é tudo aquilo que é passageiro. Então Paulo está dizendo, não coloque o foco de vocês nos sofrimentos, porque os sofrimentos são passageiros. Não coloque o foco de vocês nos problemas, porque os problemas são passageiros. Não coloque o foco de vocês na dor, porque a dor, ela é passageira. Não coloque o foco de vocês nas perseguições, porque elas são passageiras. Não coloque o foco de vocês neste mundo mau e perverso, porque este mundo mau e perverso, ele também é passageiro. Este mundo mau, este mundo perverso, ele está passando, e com ele todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda enfermidade, toda maldade também estão com seus dias contados. E nós, os que cremos em Cristo, estamos nos aproximando da nossa casa celestial, aonde iremos viver para sempre com o Senhor. E nessa pátria celestial, não mais existirá dor. Nesta pátria celestial, não mais existirá sofrimento, não mais existirá angústia. Nossas lágrimas cessarão, e viveremos a plena paz do nosso Deus e Cristo. Essa é a esperança que move o nosso coração neste mundo tenebroso. Caminhamos aqui nessa terra com os nossos olhos voltados para a eternidade, com os nossos olhos voltados para o céu. Em Apocalipse 21, versículo do 1 ao 5, lemos essa preciosa verdade, quando João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glórias sejam dadas ao nosso Deus por essa verdade, porque essa é a esperança que move o nosso coração aqui neste mundo, em frente às lutas e dificuldades e batalhas que nós travamos. Por isso, que a orientação do apóstolo Paulo é, não perca o tempo precioso de vocês, focando nas coisas visíveis deste mundo. Não foque toda a energia de vocês nas coisas
visíveis, mas foque a energia de vocês nas coisas invisíveis, que os olhos humanos não podem enxergar, porque as visíveis são passageiras, temporais, e as invisíveis, elas são eternas. Aprendemos com isso, que as coisas reais, elas são as invisíveis, essas são permanentes, são eternas. Paulo afirma em 2 Coríntios 5, versículo 7, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E a fé, ela é a convicção de que a nossa cidade permanente não é aqui nessa terra. A fé é a plena certeza de que a nossa pátria está no céu. Eu quero concluir destacando que a visão da glória de Deus é a base para uma vida triunfante. Assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos ter a certeza de que em Cristo nós temos a garantia da gloriosa herança celestial. Nenhum problema, por mais cruel que seja, pode nos levar ao desânimo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. As aflições, elas de fato são pesadas, elas são contínuas, mas quando elas são vistas sob a perspectiva da eternidade, elas se tornam leves e passageiras. Amados, os mesmos sofrimentos que podem debilitar o homem, o corpo, enfraquecer o seu corpo, destruir o seu corpo, são os mesmos que fortalecem e renovam a alma do homem. Como Paulo, precisamos manter o nosso foco na eternidade. Então olhe para o céu, olhe para o alto, vislumbre o futuro glorioso que nos aguarda na pessoa de Cristo Jesus. É com base na realidade da glória de Deus, irmãos, que nós precisamos valorizar a força espiritual sobre a força física, o valor do futuro glorioso sobre um presente doloroso, e o valor das realidades eternas sobre as realidades temporais. Aqui nós vemos contrastes da vida cristã que enaltecem a glória de Deus. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações essa noite.